Bom, a gente escolheu esse tema pensando em algum assunto que agregaria a nossa futura profissão. Então, somos 3 acadêmicos de nutrição, então a gente já pensou que a gente poderia ir para um assunto que tivesse relação com a nutrição para nos agregar futuramente. Então, pensamos num assunto muito importante, que é então as vitaminas e os minerais. Eu vou falar sobre as funções das vitaminas e dos minerais. Vou começar pelas vitaminas. Vitaminas A, B, C, D, E e K, certo? A vitamina A é referente à visão, tá? E imunidade. Ela auxilia nisso. A vitamina B é o complexo B, que tem a B1, B2, B3, B6, B9 e B12. Elas são responsáveis por metabolismo e produção de energia. E a vitamina B6 e B12 são responsáveis pelo sistema neural, pelo auxílio no cérebro, certo? A vitamina C é responsável pela imunidade, principalmente pela imunidade. Fortalece o sistema imunológico também, juntamente com a vitamina A. A vitamina D também auxilia no sistema imunológico, mas a principal função é que ela trabalha junto com o cálcio, fazendo com que fortaleça os ossos e dentes, que eles fiquem fortes para a utilização deles no dia a dia, certo? A falta dessa vitamina deixa os ossos fracos, certo? Vitamina E, a saúde da pele e o sistema cardiovascular. Referente ao sistema cardiovascular, ela ajuda na membrana celular e ela faz com que o LDL não afete o sistema cardiovascular, certo? Próximo é a vitamina K. A vitamina K auxilia na coagulação no nosso corpo e também na saúde óssea. Ela trabalha junto com o cálcio, certo? Falando em cálcio, eu acabei as vitaminas, vou começar os minerais. Os minerais, eu vou falar do cálcio, do ferro, do magnésio e do zinco. As vitaminas trabalham juntamente com os minerais, ajustando o nosso corpo, fazendo com que ele fique saudável, que ele fique funcional. Então o cálcio é ligado aos ossos. Então ele vai auxiliar tem a questão que a gente aprende em fisiologia, a questão do potencial de ação. Ele auxilia no potencial de ação. Mas aqui eu vou falar mais referente aos ossos, que ele auxilia nos ossos, nos dentes, certo? O segundo é o ferro. Um dos pontos é a hemoglobina, certo? Que trabalha com a questão dos glóbulos vermelhos no transporte de oxigênio pelo corpo, é muito importante. O próximo é o magnésio. Ele é basicamente o coordenador das enzimas, certo? Então, ele tem mais de 300 reações enzimáticas, ele coordena elas. Ele faz com que o nosso corpo tenha essas reações. E o zinco. O zinco ele é importante na cura das feridas, regeneração desses tecidos, certo? E na questão da imunidade. Tá? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar. As funções que eles exercem e das vitaminas e dos minerais, mas a grosso modo. Se for aprofundar mais, teria que ter uns 15 minutos de vídeo. Bom, eu vou falar sobre a deficiência das vitaminas no nosso corpo. Vou começar falando sobre as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, mas eu vou dar mais importância para as vitaminas A e D. Bom, o excesso dessas vitaminas pode causar uma série de problemas de saúde. Como essas vitaminas são solúveis em gordura e armazenadas no corpo, tem pessoas que têm problema de má absorção que correm maior risco dessa deficiência. A toxicidade da vitamina A, também conhecida como hipervitaminose A, ocorre principalmente quando há um excesso de vitamina no organismo, e geralmente devido à suplementação excessiva ou consumo excessivo de alimentos ricos em vitamina A. E essa toxicidade da vitamina A, ela pode ser aguda ou crônica. Ambas as duas causam cefaleia e aumento da pressão intracraniana. A vitamina D ela é responsável pela regulação de cálcio no sangue, e a sua deficiência pode causar doenças como osteoporose e raquitismo. Outros estudos apontam que a falta da vitamina D acarreta uma série de enfermidades, não apenas relacionadas aos ossos, mas também doenças autoimunes, cardíacas, artrite reumatoide, entre outras. De acordo com o Ministério de Saúde, a anemia por deficiência de ferro no Brasil é o problema nutricional de grande magnitude e acomete principalmente as crianças, as mulheres em idade fértil e gestantes. A anemia de ferro ela resulta na produção inadequada de hemoglobina e glóbulos vermelhos no sangue. E os principais sintomas são a fadiga, fraqueza, tontura, palidez e falta de ar. E pode acontecer mesmo em pessoas que têm o peso ideal, tanto quanto em pessoas acima do peso. Sendo mais fácil de acontecer em pessoas que não têm uma dieta, não têm hábitos alimentares muito saudáveis ou pouco consumo de vegetais. Além disso, a falta de ferro pode acontecer devido à dificuldade de absorção de ferro pelo organismo, que é o que acontece no caso de doença celíaca ou quando uma parte do intestino é removida do corpo. A diminuição da quantidade de ferro circulante no corpo também pode ser devida à perda de sangue contínua e prolongada dentro do sistema digestório, sendo essa causa comum em casos de hérnias e úlceras no estômago, por exemplo. No entanto, a menstruação abundante ou sangramento de escape que dura mais de 8 dias também pode causar a deficiência de ferro. E durante uma gravidez, é normal que uma mulher tenha baixas concentrações de ferro no sangue. Isso acontece porque todo o ferro ele é direcionado ao feto, ou seja, todo o armazenamento que a gestante tem de ferro, ele é todo direcionado ao desenvolvimento do bebê.
E eu acho que é importante que para prevenir a anemia é bom manter uma dieta equilibrada e em caso de grupos de risco, que são as crianças gestantes, é bom considerar uma suplementação dessas vitaminas sob a supervisão de um nutricionista. Então, vou começar falando sobre as fontes alimentares e suplementação de vitaminas e minerais. A gente encontra a vitamina A em cenouras, mangas, mamão, batata doce, fígado de boi, vegetais de folhas escuras. E a gente vai ver aqui pra frente que muitos alimentos têm vários tipos de vitamina, que na vitamina B são vários tipos de vitamina D, e tem alimentos que a gente encontra a maioria dessas vitaminas. Então, por exemplo, vitamina B1 é encontrada em feijões e algumas outras leguminosas, como a ervilha, cereais integrais, nozes, carnes de aves e bovinos. A vitamina B2, então, carnes, ovos, frutos do mar, leguminosas também, e cereais integrais. A vitamina B8, então, espinafre, cogumelos, leites e derivados. A vitamina B12, então, carnes, ovos, laticínios. Tem outros tipos de vitamina B, mas eu citei algumas porque senão ficaria muito extenso. Vitamina C, então, laranja, limão, acerola, morango, caju e outras frutas cítricas. A vitamina D, que é muito importante, então, a gente encontra em cogumelos secos, ovos, carnes, leites e derivados. A vitamina E, então, em cereais, azeite de oliva, castanhas, nozes e amêndoas. E, por fim, a vitamina K a gente encontra em vegetais com essa folha escura, como a couve, espinafre e a rúcula. Mas quando que a gente tem que complementar, se tem uma variedade tão grande de alimentos que a gente pode encontrar essas vitaminas, quando que a gente tem que suplementar de fato? Nem sempre é tão viável e incluir essa quantidade de alimentos numa dieta, ou seja, então por falta de tempo ou até dificuldade nas preparações. Também pode ser que, mesmo com uma alimentação rica em nutrientes, assim, com bastante dessas vitaminas, o nosso corpo ele não consiga absorver todos esses nutrientes em quantidades significativas para o nosso corpo e para a nossa saúde. Ou ainda, se você é um atleta de alta performance ou que faz atividades físicas muito intensas, tu precisa repor esses eletrólitos e só com alimentação é inviável. É muito difícil repor com uma alimentação essa quantidade tão grande que tu precisa repor. Então, nesse caso, tu tem que suplementar com esses suplementos vitamínicos e tende a suprir a demanda por, então, os nutrientes. No mercado atual, a gente tem diversas opções, inclusive com combinações de nutrientes para fins específicos, como, por exemplo, os suplementos para imunidade. O Meningrip Imune, por exemplo, é um suplemento composto por vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e aumentar a energia do nosso corpo. A sua fórmula inclui praticamente vitamina C, zinco, arginina, cafeína e ainda é livre de açúcares. Porém, a suplementação de vitaminas deve ser realizada mediante um diagnóstico clínico de carência comprovada em análise laboratorial, então por exames de laboratório, porque excesso de nutrientes tem repercussões específicas. Por exemplo, doses elevadas de vitamina E pode propiciar hemorragias, enquanto a vitamina K está associada à coagulação do sangue. Em relação à vitamina C, então, o excesso pode provocar diarreia e, por exemplo, a vitamina A pode desencadear, então, problemas neurológicos e apresentar riscos para gestantes. Então, a vitamina ela é importante, mas seu excesso é perigoso. Então, quando tem a falta, tu tem que suplementar, claro, mas isso tudo mediante um diagnóstico que comprove isso.